Havendo quórum regimental, eu declaro aberta a sessão de julgamento. Saúdo a presença da doutora Maria de Lourdes Souza Gouveia, vice-procuradora-geral da Justiça Militar. Hoje essa mesa é presidida por mulheres. E eu queria até pedir ao senhor Dair que tirasse depois uma fotografia, né, porque estaremos todas aqui, né, à frente do Ministério Público e Magistratura, e serventuária da Justiça Militar, né, servindo ao país. Muito obrigada. Ata da 12ª sessão de julgamento presencial, videoconferência, 25 de março de 2025, terça-feira, presidência da ministra doutora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Ausente justificadamente o ministro Odilson Sampaio Benzi. Presente o procurador-geral da Justiça Militar, doutor Cláudio Roberto de Bortoli. A sessão foi aberta às 13h50, tendo sido lida e aprovada a ata da sessão anterior. Julgamentos. Apelação criminal 25540-2023, relator ministro Arthur Vidigal de Oliveira. Prosseguindo no julgamento interrompido na sessão presencial e videoconferência realizada no dia 6 de março de 2024, após o retorno de vista do ministro José Coelho Ferreira, o Tribunal Pleno, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar defensiva de nulidade da sentença por ausência de fundamentação dos votos dos juízes militares por falta de amparo legal. Em seguida, no mérito, o Tribunal, por maioria, decidiu negar provimento ao recurso de apelação interposto pela do Major do Exército, João Paulo da Costa Araújo Alves, para manter a sentença condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Proferiu o voto de vista o ministro José Coelho Ferreira, que, divergindo, dava provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, reformava a sentença e absolvia o réu do crime previsto no artigo 163 do Código Penal Militar, nos termos do artigo 439, linha B, do Código de Processo Penal Militar. O ministro José Coelho Ferreira fará declaração de voto. A sessão foi encerrada às 18 horas. Em discussão, a ata. Em votação, aprovada por unanimidade. Eu não tenho nenhuma comunicação a fazer e também não há ministros inscritos. Então, eu já passo ao julgamento. O primeiro processo é o agravo interno. O agravo interno, criminal 7553-2025, 7000. O relator é o ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Com a palavra, o ministro relator. Obrigado. Senhora ministra presidente, senhores ministros, senhora vice-procuradora-geral, preclara colega doutora Maria de Lourdes, senhora secretária do Pleno, doutora Songe. Cuida-se de agravo interno interposto pelo civil Walter Gobato Carro contra decisão proferida na revisão criminal 03911, em que se indeferiu pedido de antecipação de efeitos, buscava o ora agravante que fosse suspenso o início da execução da pena a ele imposta na apelação 01097, sob o fundamento de existência de nulidades nesse julgamento e de falhas na dosimetria da sanção. Aliás, tem sido até um pouco recorrente, aqui faço um recorte, que nos casos de revisão criminal, os requerentes pedirem a suspensão da execução da pena para ingressar com a revisão criminal, e o tribunal não tem acolhido, em regra, porque se trata de execução de uma sentença com trânsito em julgado, ou seja, uma peça jurídica perfeita com o trânsito estável, com o trânsito em julgado, e é uma petição, ainda que em pedido preliminar de revisão criminal, não tem o poder jurídico, o alcance para suspender uma execução penal. Seria o caso, talvez, de outra ferramenta jurídica. Inicialmente apresentada como pedido de reconsideração, evento 11, a petição foi rejeitada em razão de inexistir previsão legal
ou regimental dessa espécie de peticionamento. Entretanto, em atenção ao princípio da fungibilidade e por terem sido atendidos todos os requisitos do agravo interno, a referida petição foi recebida nessa modalidade, agravo interno. Devidamente autuado o feito, proferi decisão em ratificação ao recebimento, bem como determinei a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça Militar para, na condição de custos leves, apresentar contrarrazões. Na sua peça, o representante da Procuradoria-Geral manifesta-se pela inadmissibilidade da fungibilidade e pelo consequente não conhecimento do agravo. Para tanto, argumenta no pedido de reconsideração que não se constitui em recurso previsto na legislação processual, de modo que é absolutamente improcedente estender-se a ele os efeitos do princípio da fungibilidade dos recursos. Assim, aspas, pugna pela inadmissibilidade do presente efeito de fungibilidade, ou seja, pela conversão da petição em agravo interno. Após essa manifestação, retornaram os autos para o juízo de retratabilidade, ocasião na qual mantive a decisão gravada. É o relatório, senhora presidente, senhores ministros. Muito obrigada, ministro Pérez. Prossiga no voto a favor. Obrigado. Admissibilidade. Conforme relatório, cuida-se de pedido de reconsideração recebido como agravo ao tempo da decisão de recebimento, embora a reconsideração seja um instituto sem previsão legal, em virtude de a petição apresentada ter trazido em si todas as exigências do recurso de agravo interno e ter cumprido com os requisitos desses, em especial o cabimento e a tempestividade, de acordo com o artigo 515 do CPPM, apliquei, melhor dizendo, o princípio da fungibilidade para recebê-la como o referido recurso. Eu tenho sido, nesse aspecto, por uma questão de princípio, faço aqui um recorte bastante progressista, democrático, em atender a esses recursos. O Supremo, com muita frequência, recebe a reconsideração, o Superior de Justiça e outros tribunais. E o pedido de reconsideração não tem uma previsão processual. Considerando se tratar de um tribunal militar, no qual grande parte dos jurisdicionados são militares e defendidos pela Defensoria Pública, eu entendo que, nesse aspecto recursal, peticionamento, reconsideração, etc., tenho sido bastante favorável e para que seja examinada a questão solicitada pelo requerente. Na minha decisão, eu disse o seguinte: o regimento interno não prevê realmente o instrumento jurídico da reconsideração. Não obstante, seja possível reconhecer e corrigir eventual erro material de decisão. Ainda assim, não se trata de correção dessa natureza, mas sim de discordância por parte do requerente com os fundamentos lançados na decisão liminar e do consequente pedido para que o resultado prolatado, ou seja, o indeferimento, seja revertido. Nesse cenário, seria o caso de não ser conhecida a petição apresentada, ao passo que o referido instituto não detém previsão legal ou regimental. Mesmo que a parte queira um determinado resultado jurídico e entenda-lhe ser devido, não é permitido a ela fazer uso de meios atípicos para obtê-lo, mas sim realizá-lo pelas vias procedimentais corretas. Ainda assim, o processo judicial, enquanto seara da ciência do direito, rege-se por normas fundamentais para a compreensão e aplicação das regras dessa área jurídica. Uma dessas é a fungibilidade, a qual, em resumo, dita que um ato processual formalmente errôneo pode ser aceito caso, na essência, ele se adeque aos requisitos do feito correto. O único que não admite a fungibilidade seria a correção parcial, que está escrito dessa maneira no regimento e na lei processual. Mas, recentemente, o tribunal até acolheu um processo e fez a conversão para a correção parcial.
No caso dos autos, o requerente nitidamente apresentou razões para contrapor-se aos fundamentos da decisão liminar e formulou um pedido para que o referido indeferimento seja alterado. Esse quadro revela o manejo de um recurso, espécie de ato processual, pelo qual se visa levar a um órgão judicial subsequente a reanálise do decidido por um prévio, seja no mesmo grau de jurisdição ou em um grau superior. Tal auto deve ainda ocorrer na mesma relação processual, isto é, só há recurso dentro do processo em que, dada a decisão, quando inexistir o ajuizamento de um novo processo. E aqui eu cito esses fundamentos. Esses foram os fundamentos da fungibilidade. Eu, inclusive, cito aqui decisões do STJ, ministra Daniela Teixeira, reconsideração apresentada como decisão monocrática e tratada como agravo regimental em razão do princípio da fungibilidade, bem recente. É uma decisão de dezembro de 2004, do ministro Falcão. O pedido de reconsideração apresentado pelo requerente pode, sim, ser recebido como agravo interno, em observância aos princípios da economia processual e da fungibilidade dos recursos. E também uma terceira, do ministro Saldanha Palheiro, também em 2024, em que diz: é disso que o pedido de reconsideração será recebido como agravo regimental, uma vez que esse é o recurso cabível para fins de reconsideração da decisão monocrática proferida pelo relator. Então, eu considerei que estaria bem acompanhado se também aplicasse o princípio da fungibilidade e não afastasse imediatamente um pedido de reconsideração. Além dessa manifestação, ratifiquei tal compreensão ao encaminhar o feito para a oferta de contrarrazões ao Procurador-Geral, oportunidade em que novamente verifiquei a adequação do pedido formulado à hipótese recursal, de modo a justificar a fungibilidade aplicada. Agora, neste julgamento, por não constatar alterações nos fatos ou no direito aplicáveis, mantenho a posição de ter recebido o pedido de reconsideração como agravo interno. Por tais razões, igualmente, não compreendo como mais adequada a impugnação formulada pela Procuradoria-Geral, para que a reconsideração não fosse recebida e nem convertida no agravo interno. A fungibilidade é preceito que vai além das peças estritamente recursais, ao permitir que se dê mais valor à matéria, ao conteúdo, à vontade do peticionante do que à estrita formalidade, desde que, como destacado na decisão acima transcrita, os requisitos essenciais tenham sido cumpridos. E, na hipótese, tais requisitos, a meu sentir, foram integralmente observados, razão pela qual inexiste óbice a fungibilidade procedida e a sua consequente admissão. Então, eu entendi que, não obstante estar a petição, pedido de reconsideração, ela trazia, em questão de tempestividade, adequação, legitimidade, etc., todos os pressupostos de um agravo, porque ela objetivava contestar uma decisão monocrática do relator. Senhora Presidente, senhores ministros, por essas razões, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar de não conhecimento e de, assim, conhecer do recurso. O ministro relator rejeita a preliminar, né, e conhece do recurso para apreciar, né, o mérito da decisão. Prossiga, ministro. Perdão. Em discussão. Sou neófita. Em votação? Por unanimidade,
Prossiga, então, rejeitado. Prossiga, então, por gentileza, ministro, no voto. Obrigado, ministra presidente. Mérito. Quanto ao mérito, na revisão criminal, o agravante formulou 6 pedidos. Nulidade da ação penal por ausência do oferecimento do ANPP. Nulidade do julgamento da apelação por decisão citra petita. Necessidade de atenuação da pena pela confissão. Necessidade de aplicação da continuidade delitiva na dosimetria da pena. Desclassificação do crime de estelionato para o crime de falsidade. Desclassificação do crime de estelionato para o crime recusa de obediência, especificamente em relação ao fato 6 da denúncia. A concessão da medida antecipatória, então, passa a ter pela determinação de que, se os mencionados pleitos apresentam viabilidade jurídica de, ao fim do processo, serem concedidos e, para além disso, se o provimento desses trará algum resultado relativo à execução da pena do condenado. Esse segundo item é relevante, por ter se requerido, como antecipação dos efeitos do provimento final, a suspensão da execução da pena, de modo que só é possível adiantar algo que, de fato, deflua do eventual resultado da revisão. Dito isso, passa-se a análise de cada pedido e de seus respectivos fundamentos, nos limites que se impõem pelo caráter liminar da medida antecipatória. Quanto ao primeiro, nulidade por falta de oferta do ANPP, de fato, o Supremo, no julgamento do HC 185913, fixou ser aplicável o Instituto Negocial Extra-Justiça. Além disso, o requerente apontou corretamente que, a princípio, não parece ter existido o oferecimento durante o trâmite. Entretanto, faltou análise no tocante à modulação de efeitos realizada pela Suprema Corte no citado julgamento e a sua avaliação em face do processo. Sobre isso, no julgamento em questão, dentre os vários itens da tese alcançada pelo STF, constou no item 2 que, para aplicação dos efeitos da tese, o pleito pelo acordo deve ter sido, aspas, antes do trânsito em julgado. Entretanto, esse item não foi abordado pelo requerente, nem de forma expressa, com citação do ANPP, fosse para concordar ou rebater. Essa constatação retira, portanto, a aparência de verossimilhança do argumento do agravante, ao passo que a tese a ser empregada não foi examinada em sua inteireza e, por isso, torna-se impossível fixar se o caso a ela se adequa integralmente. Não se afirma que o pedido é incapaz de ser concedido no julgamento da revisão, mas sim e somente que, em análise liminar, falta nitidez aos fundamentos apresentados pelo requerente na petição inicial, especificamente neste tópico. Ao pedido seguinte de nulidade por julgamento citra petita da apelação, a falta de menção durante o julgamento a específicos termos suscitados pela parte não traz, por si só e de forma óbvia, uma certeza de nulidade. O argumento jurídico, como qualquer ciência, depende do emprego da linguagem e pode fornecer respostas a determinado questionamento sem empregar das mesmas palavras ou de manifestação direta sobre o tema. Nesse rumo, quanto à exatidão dos vocábulos, é plenamente cabível que sinônimos e expressões tenham substituído os termos esperados pelo agravante, respondendo à argumentação feita na apelação, sem abordá-la de maneira expressa. Por tais razões, a alegação da ausência de exame de certa tese no julgamento, com destaque para a falta de menção a certas palavras e expressões, não demonstra probabilidade do direito capaz de autorizar a concessão de liminar. Novamente, pode ser que, ao se analisar a revisão e o mencionado pedido, chegue-se a uma conclusão diversa. Porém, neste instante, não se denota fumus boni iure quanto ao pedido. Ao quinto e a sexto pedido, isto é, de desclassificação da condenação do estelionato para a falsidade e a recusa de obediência,
tem-se idêntico óbice acima delineado. Acerca disso, a falta de um exame expresso sobre eventual possibilidade de desclassificação, em regra, não é necessariamente falha no julgamento, pois a afirmação do enquadramento em um tipo penal torna ilógico que o fato seja considerado outro crime, em especial um que compõe as elementares do outro. Nesse sentido, pela falsidade ideológica, presumidamente, o crime pode ter sido englobado pelo estelionato, porque o falso compõe um ardil do delito patrimonial. Pela recusa de obediência, embora não seja inerente ao estelionato, é plausível que um servidor público desobedeça a ordem superior dentro de uma conduta de estelionato. Deixa de cumprir a ordem, porque essa desobediência é parte do ato ardiloso pelo qual se obterá vantagem indevida. Por esse simples raciocínio se conclui que, sem uma análise profunda das razões lançadas no acórdão e dos argumentos trazidos pelo representante na ação revisional, é descabido afirmar a presença de verossimilhança nas alegações que dão sustento a ambos os pedidos. Em um exame liminar, não se percebeu plausibilidade suficiente de que tais pleitos serão acolhidos, muito menos que serão capazes de autorizar a antecipação de quaisquer efeitos para agora. Por último, acerca do terceiro e do quarto pedidos, que dizem respeito, respectivamente, à aplicação da atenuante de confissão e o instituto da continuidade delitiva, nenhuma delas se atesta na medida necessária. Sobre a primeira, a relevância de eventual confissão do agravante depende da reanálise dos fundamentos lançados no acórdão em maior profundidade, o que não é cabível em um estudo perfunctório. Ademais, não se constata de maneira óbvia que tenha havido sequer consideração no julgamento de fatos confessados pelo requerente para a sua condenação. Sobre o emprego da técnica da continuidade delitiva para a unificação das penas, não se percebe ser necessariamente caso de incidência do Instituto ou de óbvio erro no concurso material. Nesse sentido, como se retira dos próprios excertos da denúncia citados na revisão criminal, há diferenças de tempo e de indivíduos para os quais o requerente produziu laudos falsos empregados no estelionato. Isso afasta eventual certeza, sem um exame apurado, de que seriam delitos que, aspas, por condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem ser havidos subsequentes como continuação do primeiro. Além disso, o concurso material, tanto na seara penal militar quanto na comum, é a regra básica para o cômputo de penas por diversos delitos. Isso se deve à presunção relativa de que toda conduta humana é uma unidade em si, sem necessariamente estar atrelada ao ser dependente de uma anterior. É a prova que a parte produzir que permitirá aferir que houve uma só conduta com múltiplos resultados, concurso formal, ou várias extremamente semelhantes em continuidade delitiva. Assim, novamente, não se denota que o direito alegado pelo agravante para esse pedido seja manifesto ou patente. Pelo contrário, demanda-se exame das circunstâncias fáticas dos crimes pelos quais foi condenado, de acordo com as provas existentes nos autos e a consequente comparação com o instituto jurídico invocado do crime continuado, para que, então, determine-se se há razão no pleito em comento. Antes disso, mostra-se temerária e incerta a antecipação requerida, porque é ausente convicção suficiente que autorize o afastamento da certeza presente no acórdão transitado em julgado. Por todas essas razões, mostra-se correta, a nosso sentir, a decisão monocrática proferida pelo nobre ministro-presidente da época, que denegou liminarmente a antecipação de efeitos postulada pelo ora agravante na revisão criminal 039-11, a fim de que fosse suspenso o início da execução da pena a ele imposta na apelação 010-97. Senhora Presidente, senhores ministros, encerrando o voto, por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao agravo interno e, assim, manter na íntegra a decisão recorrida.
Eu agradeço ao ministro Péricles e ele vota no sentido de conhecer e negar provimento ao grave interno, mantendo íntegra a decisão recorrida. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Eu chamo a julgamento o segundo processo, a representação para declaração de indignidade e incompatibilidade, 164/3/2024, relator ministro Arthur Vidigal de Oliveira, revisor ministro Carlos Wieck de Aquino. Com a palavra, o ministro relator. Muito obrigado, presidente. Só uma informação aqui, que a doutora Sonja me passou, o advogado está na videoconferência. Perfeito. Doutor Lino Marcelo Vidal Munhoz. Seja bem-vindo, doutor Lino. Muito obrigado, presidente. Senhores ministros, doutora Maria de Lourdes Souza Gouveia, nossa vice-procuradora aqui presente. Também cumprimento o nobre advogado, doutor Lino Marcelo. E tenho a honra e a satisfação de trabalhar em conjunto com o ministro Brigadeiro Eduardo Carlos Wieck de Aquino, que digo que é uma grande honra e satisfação, ministro, e uma certeza de termos em conjunto um andar bastante tranquilo. Muito obrigado, ministro Vidigal. A honra é toda minha, onde, em todas as vezes que nós formamos turmas, tivemos a oportunidade de aprender e melhorar os nossos julgados. Muito obrigado, senhor. Eu que agradeço. Presidente, trata-se de representação para declaração de indignidade para o oficialato proposta pelo Procurador-Geral de Justiça Militar contra o Major do Exército Reformado César de Medeiros Garcia, com fundamento no artigo 142, parágrafo 3º, 6º e 7º da Constituição Federal, acumulado com o artigo 115 do Regimento Interno Superior Tribunal Militar, por ter o representado sido condenado por essa justiça especializada a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, como incurso no crime de falsificação de documento público, previsto no artigo 311, parágrafo 1º do Código Penal Militar, tendo sido operado o trânsito em julgado em 23 de janeiro de 2024. A representação narra que, em janeiro de 2015, o Major César de Medeiros Garcia, não satisfeito com o resultado de sua inspeção de saúde, na qual foi considerado apto para o serviço militar, com restrições por 180 dias, adulterou de ex de 5 de janeiro de 2015, e sua intenção era de que esse documento passasse a ser reconhecido como documento diverso, qual seja, de ex 2 de 9 de janeiro de 2015, de modo a viabilizar o encaminhamento do representado para a nova inspeção de saúde e assim reverter o resultado apto para o serviço militar. Eu informo, senhores ministros, que já disponibilizei o voto, um Ctrl F5 atualiza o EPROC. Consta que o representado encaminhou o documento falsificado ao soldado responsável, auxiliar de seção de saúde, por meio de não oficiais, e deu instruções e ordens detalhadas a esse militar, para que, ao receber o documento, o imprimisse imediatamente, levasse ao protocolo da seção de saúde e prontamente agendasse sua inspeção de saúde, sem mencionar que o documento original seria encaminhado oportunamente e sem protocolizar o documento. A falsidade do documento foi atestada por meio de perícia e o militar, ora, representado, foi o único beneficiado pela falsificação. O Procurador-Geral do Sistema Militar aduz que é incompatível a reprovabilidade da conduta de um oficial superior do Exército, conhecedor das regras e valores da caserna, que adultera um documento público para ludibriar a administração militar em seu favor e que, além disso, se aproveita da boa-fé de militar hierarquicamente inferior, que acaba acatando as ordens recebidas sem questioná-las. E continua, em outras palavras, o oficial se aproveitou de seu posto e da estrutura organizacional do setor administrativo de saúde da unidade militar para se valer de documento falso, com a finalidade de realizar nova inspeção, mesmo sem indicação para tal. Pontua, assim, que, além de configurar crime, sua conduta fere a honestidade, a honra, o pudor militar e o comportamento ético que se espera de qualquer cidadão, especialmente de um integrante das Forças Armadas, sendo um mau exemplo para a tropa. Sustenta que seu comportamento demonstra uma personalidade fria e egoísta, além de desprovida de moralidade exigida por um oficial, não havendo motivo para que permaneça nas fileiras do Exército. Pugna final, a declaração de indignidade do Major, reformado do Exército César Medeiros Garcia e, por conseguinte, pela condenação à perda do posto e da patente, com a adoção do procedimento previsto 115 e seguintes do regimento interno do STM. O representado foi citado, apresentou sua manifestação por escrita. Em sua impugnação, a defesa preliminarmente requer o sobrestamento da presente representação, no mínimo até o julgamento da revisão criminal,
292-33, da relatoria do ministro Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos Vuc de Aquino, o meu revisor nesse processo, e ajuizada com fundamento em provas não produzidas, buscando a revisão da sentença condenatória que embasa essa representação. Essa ação revisional já foi julgada por esse tribunal. No mérito, a defesa reforça a existência de prova nova e rechaçar a prática delitiva. Ademais, aduz que o representado reformado, em razão de sua saúde, foi militar exemplar e tecnicamente primário, sem antecedentes de conduta social militar que o desabonem. Alega que ele sempre se pautou pela ética, retidão, senso de cumprimento do dever e correção dos atos. Consoante se depreende das suas alterações militares, das inúmeras referências elogiosas sobre o mais diversos aspectos inerentes à vida da caserna e das variadas medalhas recebidas. A defesa pugna pela aplicação do princípio da dignidade humana, prevenindo o arbítrio e a injustiça, a fim de proteger o representado contra excessos e medidas desnecessárias. Por fim, pleiteia a improcedência da representação para a declaração de indignidade e incompatibilidade para com o oficialato, na medida em que, ao longo de 30 anos de serviço prestado ao Exército Brasileiro, portou-se dentro dos padrões éticos e morais, sendo esta condenação fato isolado em sua vida. Subsidiariamente, requer que seja determinada a reforma do requerente, nos termos do artigo 16.2 da Lei 5.836/72, bem como dos precedentes desse Superior Tribunal Militar, e este é o relatório, presidente. Muito obrigada. Como se pronuncia o ministro revisor? Turma em harmonia. Bem, doutora, eu passo, então, a palavra à vice-procuradora-geral da Justiça Militar, a doutora Maria de Lourdes Souza Gouveia, para que faça a sua sustentação oral por 20 minutos. Excelentíssima senhora ministra presidente, demais ministros integrantes desta corte, excelentíssimo senhor advogado, doutor Lino Marcelo, demais presentes. Nos presentes autos, avalia-se se a falsidade documental praticada pelo major César Medeiros afrontou princípios éticos e valores morais que regem a força, de modo a torná-lo indigno ou incompatível com o oficialato. O relatório do ministro relator foi completo, transcrevendo, inclusive, os trechos mais relevantes do pedido ministerial, então a nossa exposição será sucinta. Além da falsificação de um documento público, o que tornou ainda mais grave a conduta do oficial foi o fato de que, para ludibriar a administração e forçar a realização de nova inspeção de saúde, situação que o favoreceria, aproveitou-se da boa-fé de um subordinado, entregando-lhe o documento falsificado para que agendasse imediatamente uma inspeção de saúde sem passar pelos trâmites regulamentares. Enviou o DIEX falsificado para o soldado via e-mail e Facebook. Questionado especificamente sobre a razão de ter feito este encaminhamento por meios não oficiais, de uma forma inusitada, não soube justificar. Além disso, deu instruções ao soldado que, ao receber o e-mail com documento adulterado, o imprimisse imediatamente e prontamente agendasse a sua inspeção de saúde. Proferiu instruções específicas a fim de que o soldado não protocolasse o documento, abusando da boa-fé do subordinado. Isso foi de extrema gravidade nos presentes autos, mascarando a falsidade perpetrada com um suposto defeito nos meios eletrônicos, o que não foi confirmado. Então, com esta conduta, claramente, no entendimento do Ministério Público, violou os deveres previstos no Estatuto dos Militares, como probidade e lealdade, atingindo a honra e o decoro da instituição. Pelo que nós mantemos o pedido formulado na representação, em todos os seus termos, para declarar a perda do posto e patente do oficial. Eu agradeço a nossa vice-procuradora e passo a palavra ao doutor Lino Marcelo Vidal Munhoz, por 20 minutos. Com a palavra, doutor Lino. Doutor, o senhor está sem som, nós não estamos ouvindo. Me perdoe. Muito obrigada. Senhora ministra presidência desse tribunal, ministro relator, nobre representante do Ministério Público, demais ministros e servidores.
Inicialmente, a essa sustentação, observo que, por ocasião da apresentação da defesa, havia uma revisão criminal que pendia de julgamento neste tribunal, evento 19 desses autos. E, dito isso, digo que não se desconhece essa defesa técnica, que, no presente caso, não há um rejulgamento da ação penal. Essa já teve seu destino selado pelo trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O que se está a buscar aqui é saber se a conduta do representado fere ou não os princípios éticos e morais de pundonor da justiça militar. Então, peço vênia, inicialmente, para parafrasear aqui o eminente ministro relator Arthur Vidigal, quando, nos autos da representação para a declaração de dignidade e compatibilidade 700.220.46/2024, asseverou, abre aspas, é importante salientar que o crime nem sempre desqualifica o caráter, pois pode decorrer de uma tragédia pessoal, de um momento de infelicidade, de um repente de surto, de um infortúnio emocional. E ainda, para a avaliação ética do oficial, a questão principal consiste em definir os contornos da conduta realizada, de modo que o ato desta corte de declarar o indigno para o oficialato ou com ele incompatível deve ser reservado a condutas que de grande reprovação por parte do núcleo social respectivo, considerando os aspectos éticos morais também esculpidos nos estatutos dos militares, fecha aspas. Bueno, desta passagem do voto do ministro Vidigal, extraído de um outro processo, tem-se duas premissas. Saber se aquela conduta, a condição que aquela conduta foi praticada, e se essa conduta ela é efetivamente uma conduta de se reprovar. A conduta praticada, como bem narrado no relatório, foi a adulteração de um DIEX. Um DIEX para encaminhamento para uma inspeção de saúde. E esse DIEX, que levava o encaminhamento para uma inspeção de saúde, ele, inegavelmente, ele não gerou direitos, ele não gerou obrigação e, em especial, ele não trouxe prejuízo à administração militar. Diga-se de passagem que, desde o ano de 2015, quando acometido de um problema de saúde grave foi diagnosticado, passou ele por enormes contratempos junto à administração militar, vinculado à época, tendo que buscar as vias judiciais para que, através de uma liminar concedida na Justiça Federal, foi ele afastado das atividades militares, encontrando-se ele hoje reformado por incompatibilidade com o serviço militar, por sentença transitada em julgado e com reconhecimento de causa e efeito. Tanto é a gravidade do problema de saúde enfrentado à época que lhe levaria à morte e o tratamento perdura até hoje, que se interrompido, o óbito ele é eminente. Então, a conduta que ele praticou, nos termos da fala do ministro Vidigal, não foi num desespero, num ato de infelicidade frente à gravidade do seu estado de saúde, não foi ele gerado, senhores ministros, por uma tragédia pessoal ao descobrir um estado de saúde extremamente grave que lhe levaria à morte. Não foi ela praticada por um ato de infelicidade ou um infortúnio emocional, ainda que um sujeito preparado como um militar do Exército. Sem dúvida alguma que essa conduta foi praticada nesses termos. Sem dúvida alguma. E os contornos que levam à prática dessa conduta, o descobrir uma doença que lhe levaria à morte, é isso que nós temos que saber. Se isso efetivamente é algo que causa uma reprovação, isso é algo que leva à incompatibilidade ao oficialato. Para mim, para essa defesa técnica, rogando todas as vênias necessárias, não é uma conduta que mereça uma resposta tão dura do Poder Judiciário Militar, frente a esta circunstância aqui narrada e aqui declinada. Digo mais, trata-se de fato isolado numa vida de 30 anos de serviço prestado ao Exército Brasileiro. Como se vê das alterações juntadas nesses autos, evento 19, outro 1, enquanto tenente,
recebeu elogios do tipo dotado de muita iniciativa na medida em que não medindo esforços para cumprir as missões, inclusive com sacrifício de seu lazer e presença junto à sua familiar. Enquanto capitão, revelou possuir grande capacidade de trabalho, iniciativa e lealdade, responsabilidade e objetividade. Soube coordenar suas missões com grande eficiência, mantendo subunidade sob seu comando num elevado padrão de disciplina, preparo profissional e espírito de corpo. Ainda enquanto capitão, desenvolveu com sucesso das diversas atividades envolvidas, tomou oportunas e complexas decisões de forma acertada, demonstrando a sua iniciativa, desprendimento e comprometimento. Recebeu ele medalhas, cito duas como mais importantes. Medalha Marechal Zenobe Costa, relevantes serviços prestados ao Exército. Medalha Marechal Osório, o legendário, excelente desempenho profissional e irreparável conduta civil e militar. É impossível que a um militar, com todas essas condecorações, se aplique hoje uma pena tão grave, já está ele penalizado pelos efeitos daquela sentença penal condenatória. Essa conduta, ela é efetivamente reprovável, ela é realmente incompatível ou com a indignidade, com o oficialato? Acredita essa defesa técnica não. E a perda, a procedência desse pedido, ela tem ainda um efeito ainda mais deletério na vida desse oficial, porque interromperá ele, pela perda do plano de saúde, o FUSEX, um tratamento que para ele hoje é indispensável para a sobrevivência. Esse oficial já vem punido pelo problema grave de saúde que carrega, já vem punido por conta dos efeitos da sentença penal condenatória. Acredita essa defesa técnica que os contornos e da onde decorreu, os motivos que decorreram esta conduta, qual seja, a falsidade do INDEX para que ele levasse a uma inspeção de saúde, já não são os suficientes, não merecem aquela reprovação citada pelo ministro Vidigal, que merece grande reprovação ante o oferimento de preceitos éticos e morais. Com essas considerações, pugna esta defesa técnica, rogando todas as vezes a entendimento diverso, que seja essa representação julgada de modo improcedente. Obrigado. Eu agradeço ao advogado e retorno a palavra ao ministro relator. Muito obrigado, presidente. Presidente, houve um pedido de sobrestamento do feito, mas quem se encontra prejudicado, como eu já informei, uma vez que em 12 de dezembro de 2024, essa corte, por unanimidade, não conheceu da aludida revisão criminal, que foi da relatoria do meu nobre ministro Aquino. Então, entrando ao mérito. Bom, como já falei, uma representação de declaração de indignidade contra o major reformado do Exército, César de Medeiros Garcia, em razão de pena de 2 anos e 6 meses. A Procuradoria aduz que o representado deve ser declarado indigno, uma vez que, ao falsificar documento público, ludibriando a administração e se aproveitando da boa-fé do subordinado, a fim de lograr outra inspeção médica, afastou-se da conduta ilibada, que deve ser observado pelo integrante das Forças Armadas. E sustenta, então, que feriu a honra, o decoro e o pudor militar. Somente registre-se, e aqui eu faço um pequeno descrevo um pouco sobre a questão da declaração de indignidade e compatibilidade, e que eu peço vênias a corte, para não ler, porque já está aqui, e é por demais conhecido de todos, a questão do que é decoro, o que a gente deve levar em consideração, né, a questão da dignidade militar, não pode ser adstrita tão somente ao limite temporal, sancionatário, isso que o nobre advogado levanta do púlpito, eu defendo aqui, ele tem que ser analisado sobre todos os montes. Não é revisionar o fato, mas tentar entender o que aconteceu. Então, eu trago todas essas definições e digo, então, que a honra pessoal consubstancia-se na conduta personalíssima, privada, em sua boa reputação e no respeito cativado das pessoas que o circundam. É o sentimento pessoal de dignidade como apreço, respeito que o militar se torna merecedor perante seus superiores, pares e subordinados. A ética militar compreende um conjunto de regras ou padrões que levam o militar a agir de acordo com o seu sentimento do dever, da honra pessoal, do pudor e do decoro da classe, impondo ao militar conduta moral irrepreensível. Está no artigo 28 da Lei 6.880.
Bom, do aspecto do processo criminal, eu não preciso adentrar muito, porque como nós vimos e já foi apresentado também aqui, ele, então, falsificou um documento e ainda impôs um subordinado, um praça, que desse encaminhamento a esse documento. E, em razão disso, ele foi condenado a 2 anos e 6 meses com trânsito em julgado. Bom, não obstante a defesa ter alegado a existência de provas novas e rechaçar a ocorrência da prática delitiva, cumpre destacar que não compete a essa Corte, como já disse, no momento, resolver ou revolver as provas e fundamentos da condenação. Afinal, na representação para a declaração de dignidade, como visto, é incabível a realização de revisão do julgado, uma vez que não é ação apropriada nem prevista legalmente para tanto, não se tratando de uma ação revisional com o poder de revisão. Não se pode trazer de volta o conhecimento da matéria, que já foi examinada e não foram rescindidos ou modificados por ações próprias. Tampouco se pode remover matéria que transitou em julgado, sob pena de grave insegurança jurídica. Com efeito, cabe a esse Superior Tribunal Militar, no feito ora em tela, verificar apenas as circunstâncias e as consequências para as instituições militares e para a sociedade da decisão condenatória transitada em julgado em razão do tipo penal cometido. Eu trago alguma jurisprudência sobre esse assunto e continuo. Assim, no presente caso, tem-se que, além dessa justiça especializada no curso do processo criminal ter entendido haver prova suficiente a comprovar a prática delitiva, essa Corte, como visto, sequer conheceu da revisão criminal requerida pela defesa. Assim, pretender uma análise de prova nova em sede de representação para a declaração de dignidade significaria uma verdadeira e nova revisão criminal de sua condenação, que, como visto, é vedado por esta via. No presente caso, como visto, o representado, não satisfeito com o resultado da sua inspeção de saúde, na qual foi considerado apto para o serviço ativo com restrição por 180 dias, adulterou um documento de modo a viabilizar seu encaminhamento para a nova inspeção de saúde e assim reverter o resultado apto para o serviço militar. Daí surge, no caso, a inevitável pergunta: um oficial que comete o crime de falsificação de documento público pode ser considerado digno de seu ofício? Ora, trata-se de delito que, em sua própria essência, ofende naturalmente a moralidade e a ética como um todo. Sob o prisma da ética e do pudor no militar, é um ferimento de morte, devendo implicar a perda da patente por indignidade para o oficialato. A Corte Militar deve apenas homologar tal situação por ser previsão constitucional. Tal matéria não deveria ser objeto de maiores discussões, diante da falta de tão grave para com a força terrestre e para com a sociedade brasileira. Ressalto que, para o oficial, o sentimento de dever, o pudor, a conduta socialmente imprescindível, a eficiência, a probidade, o zelo com a coisa pública e tantos outros valores morais não são faculdades de escolha própria ou opções de vida, mas sim preceitos de natureza legal, que, quando desprezados, inviabilizam a sua permanência nas Forças Armadas. Assim, não se alinha à ética militar a conduta de quem comete o delito de falsificação de documento público, cuja tutela jurídica se dirige justamente à preservação da moralidade da administração pela via da exigência da conduta reta e honesta por parte de seus agentes. Crime dessa natureza possui enorme gravidade, pois se fala em violação da confiança, honestidade, lealdade às instituições e, mais ainda, ao país. Trata-se de fraude em prejuízo ao Estado, da coisa pública, desvirtuando os princípios constitucionais e administrativos e, por isso, deve ser energicamente censurado e reprimido, retirando-se do meio administrativo e militar aquele que o infringiu. E, novamente, questiono: como um homem desmoralizado por ter cometido o crime de falsificação de documento público poderia desempenhar um importante papel de oficial das Forças Armadas? Como pode ele ostentar uma carta patente em igualdade de condições aos inúmeros oficiais que honraram sua carreira até o dia derradeiro? Aliviar pessoas que cometem nefastas condutas pode representar um perigo ainda maior para o meio social, alimentando a cultura da impunidade e injustiça que atormenta o nosso país. Ademais, a questão retratada se torna ainda mais sensível quando se trata de uma instituição militar, ou melhor, daquele que ostenta a farda do tão respeitado Exército Brasileiro, uma vez que foram fortemente abaladas a hierarquia e disciplina, além da honra e do pundonor. Assim, diante da condenação que possui, bem como da análise dos presentes autos, verifico que o representado não apresenta as condições necessárias inalienáveis para o exercício do mistério das armas, a mudança hipótese de indignidade para o oficialato. Volto a frisar:
O major reformado do Exército, César Medeiros Garcia, foi condenado a 2 anos e 6 meses, como incurso no crime de falsificação do documento. Os efeitos produzidos por esse tipo de condenação são devastadores para as instituições militares e para a própria sociedade, não sendo decidido pela perda do posto da patente ou para a declaração de incompatibilidade, quebra-se o lastro do exemplo de correção de atitude e honestidade a que está vinculado o oficial das Forças Armadas, além de ultrajar a segurança do prestígio da função, que já foi fortemente abalado por esse proceder tão desonroso. O que desflui de todo o exposto é um flagrante desajuste oficial com subsídios de valores caros à caserna. E aí eu continuo, inclusive trago até jurisprudência sobre essa questão dos valores únicos. Eu trago aqui um julgado que, no meu entender, ele é bastante esclarecedor, que é um julgado do ministro do almirante de esquadra Carlos Augusto de Souza, que foi chancelado por essa Corte de unanimidade na representação número 221/2016. E ele traz com bastante detalhes a questão do regulamento, a questão do pudor, detalhadamente, explicando o que é cada uma dessas situações. Reitera, assim, que, diante da gravidade do delito cometido e de forma como ocorreu, conforme a condenação criminal já imposta, não se faz necessário qualquer análise subjetiva sobre a conduta do major reformado, em momento anterior ou posterior. Por conseguinte, torna-se inócua a alegação defensiva de que seu comportamento é meritório. Tal fato somente aumenta a sua responsabilidade e o compromisso assumido com o Exército Brasileiro. Ora, o abalo das relações interpessoais advindas da conduta censurada por parte do representado, por óbvio, não pode ser avaliado e demonstrado de forma objetiva, qualitativa ou quantitativa. Sua demonstração se dá com o passar do tempo, com a assunção das vindouras gerações cada vez mais permissivas com o desvio da conduta, e equipara-se a ferrugem que corrói aos poucos o casco do navio naufragados. No que tange ao comportamento exemplar anterior, não há previsão legal de que esses atos sejam capazes de apagar a condutas demeritória comprovadas em julgamento realizado pelo Poder Judiciário, ou de que atenuem as consequências previstas para essa demanda. Dessa forma, sopesando os valores envolvidos, tornam-se ínfimas as questões levantadas pela defesa, uma vez que a conduta do representado já é suficientemente comprovar o seu desvio moral. A dignidade se refere ao caráter do militar e à sua formação ética, a observância aos princípios e valores definidos e acolhidos por meio social e profissional do indivíduo. No caso do oficial, a conduta exigida é rigorosa, um verdadeiro sacerdócio aos princípios e valores éticos. Portanto, tem-se que o proceder do representado maculou irreversivelmente sua carreira, uma vez que a conduta de qualquer militar deve ser ilibada, moral e eticamente irrepreensíveis. Nos casos dos autos, a conduta oficial redundou em exposição do nome do Exército Brasileiro e é contrária aos seguintes preceitos. Aí eu trago todos os preceitos aqui que me permitam não trazer novamente, ele está na lei. E continuo. Entendo que as reprováveis condutas verificadas nessa aplicação da medida legal cabíveis ao grau máximo. Por fim, registro que o dano à ética, no presente caso, revela-se não só pela gravidade da conduta perpetrada pelo representado, mas também pelo pernicioso precedente de permissividade, caso abandonemos, tendente a constituir a legitimar péssimo exemplo para a tropa, além de repugnante sentimento de impunidade. Portanto, presidente, após todas as considerações, entendo ter sido demonstrado que o major reformado do Exército, César de Medeiros Garcia, agiu de maneira irregular, incompatível com a situação de oficial do Exército Brasileiro, além de ter desrespeitado a honra pessoal, pudor militar e o decoro da classe, infringindo os preceitos da ética e do dever militar, previsto no artigo 28 caput e seus diversos incisos da Lei dos Estatutos Militares, merecendo a reprimenda em seu grau máximo, qual seja a perda do posto da paciente. Presidente, então dito isso, voto no sentido de conhecer e acolher a representação formulada pelo senhor Procurador-Geral de Justiça Militar para declarar o major reformado do Exército César de Medeiros Garcia indigno para o oficialato, determinando em consequência a perda de seu posto, sua patente, na forma do artigo 142, parágrafo 3º, 6º e 7º da Constituição Federal, 121 da Lei 6.880 de 80, e o artigo 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. Após o trânsito julgado, comunico que o Congresso Superior Tribunal Superior Eleitoral, em cumprimento ao disposto do artigo 14, parágrafo 9 da Constituição Federal, acumulado com o artigo 1º, inciso 1 da linha F, da Lei Complementar 64/90, como voto, presidente. Muito obrigada, ministro Arthur. Como se pronuncia o ministro revisor? Senhora ministra, senhores ministros, todos nós sabemos que nesse momento
esse tribunal se transforma num tribunal de honra e que nós não estamos julgando o crime, né? Mas a questão do decoro do oficial. E como já foi dito aqui pelo nobre ministro relator, eu fui o relator da revisão criminal e da apelação, né? O que me força, ou praticamente me impede de única e exclusivamente me pautar na questão da honra, porque eu conheço todo o processo. E a minha formação de juízo a respeito do fato, evidentemente, vai lastreada pelo conhecimento de todos os elementos fáticos que foram apresentados até este momento, né? O que embasa e me coloca em harmonia com o ministro relator. Muito obrigada, ministro Aquino. Eu vou abrir para as discussões. Com a palavra, o ministro Coelho. Obrigado, senhora presidente, senhores ministros. Senhor presidente, senhora presidente, no julgamento da apelação, eu votei divergente da maioria porque fixei a pena em 2 anos. Porque aqui foi fixado em 2 anos e 6 meses, o suficiente para ensejar a representação. Foi só o suficiente para ensejar a representação na hora da fixação da pena base. Se a pena de 2 a 6 anos, poderia ser em 3 anos, pela gravidade e tal coisa. Mas foi 2 anos e 6 meses. Mas eu continuo, senhora presidente. Como nós já vimos, trata-se de uma representação, declaração de dignidade, compatibilidade para o oficialato, proposto pela Procuradoria-Geral, e com fundamento no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 6º e 7 da Constituição, combinado com o artigo 115 do regimento dessa Casa, por ter o representado sido condenado por esta Justiça a 2 anos e 6 meses, condenado na primeira instância, mantida a condenação por maioria neste tribunal, por ofensa ao artigo 311, parágrafo 1º do Código Penal Militar. A representação narra, já foi dito pelo relator, que ele teria adulterado uma diex, passa um subordinado, um inferior hierárquico para encaminhá-la, pois desejava fazer novo exame de saúde para comprovar que ele não estava apto. Isso, afinal de contas, ele conseguiu via judicial. Foi conseguido e ele realmente foi reconhecido pela Justiça que ele não está apto, está reformado. Consta ainda que teria encaminhado esse documento. Teria sido que o documento teria sido atestado por meio de perícia, falsidade. Ocorre que o laudo, senhora presidente, não é conclusivo sobre este assunto. Talvez até a conclusão, a determinação, fosse que os documentos falsos, mas ele não foi condenado por isso, foi condenado pelo 311, não pelo 315. O laudo não é conclusivo. E nós entendemos que, no caso do 311, esse tem que ter o laudo conclusivo, tem que ter um laudo dizendo que não é que o documento é falso, mas ele é falso e quem o falsificou materialmente. Não tem nesse caso. Ele teria sido beneficiado, o único. A apresentação ainda diz que ele foi o único que se beneficiou e que ele teria ferido a honestidade, a honra do militar e o comportamento ético que se espera de um oficial. Pugna pela declaração de ingresso. Em sua impugnação, senhora presidente, a defesa preliminarmente requer o sobrestamento da presente interpretação, no mínimo até o julgamento da revisão criminal. Ocorre, senhora presidente, que essa representação, como já disse o nobre relator, já foi julgada e já, portanto, essa preliminar, neste momento, perde objeto. No mérito, ela pede que a existência de prova nova, a pratentiva, demais do escravitado, informação de sua saúde, foi
foi reformado em razão da sua saída, foi militar exemplar, é técnico primário, sem antecedente de conduta social, que os abona. Alega que ele sempre pautou pela ética, retidão, senso de comportamento e tudo. Subsidiamente, requer que a ser denominada reforma do requerendo nos termos do artigo 16, item 2 da Lei 5.836, bem como dos precedentes deste tribunal. Ele já está reformado, então seria até ratificação disso. O que eu penso, senhora presidente, com a devida vênia do nobre ministro relator, digo, da turma, abro divergência por entender que a representação para a declaração de dignidade e compatibilidade para o oficialato proposta pelo Procurador-Geral da Justiça Militar contra o Major César deve ser indeferida consoante as razões abaixo constitucionais. Preliminar, já falei. Mérito. No presente caso, essa representação proposta, com fundamento no artigo já mencionado, 142, para o terceiro, inciso, sexto e sexto, e 115 desta regimento desta Casa. O representado foi condenado a 2 anos e 6 meses, e volta a dizer por 311, parágrafo 1º. A representação sustenta que a conduta do Estado, ao adulterar um documento, teria oferecido, como já disse, a honra do novo comportamento ético. A defesa alega que isso foi um ato isolado. Cabe julgar, senhora presidente, que o julgamento da indignidade não se confunde com a condenação penal transitada em julgada, sendo que esta Corte de Justiça se transforma em tribunal moral, tribunal de honra, como frisou ao proferir seu voto o nobre revisor, reiterou. E aqui eu cito uma doutrina de Jorge Sérgio de Assis, que foi promotor dessa justiça militar durante muitos anos. Tem-se que, em janeiro de 2015, o Major César de Medeiros, há 10 anos, portanto, insatisfeito com o resultado de sua avaliação médica, que o considerou apto para o serviço militar com restrições por 180 dias, alterou um documento, ADIEX número 1, SSSU/S1/13, o 13 GAC, datado de janeiro de 2015, portanto, como disse eu, há mais de 10 anos, para que pudesse solicitar uma nova avaliação de saúde e assim tentar mudar o resultado do exame que o considerou apto ao serviço militar. Portanto, teria enviado esse documento, como já se falou, para um soldado responsável pela seção de saúde, não utilizando os canais. O militar do caso concreto demonstra, a análise do caso concreto, demonstra que a conduta do representado, conquanto é provável, não se revela incompatível com a manutenção, em meu entender, do posto de patente. Como demonstrou a defesa, ao longo de sua trajetória militar, o representado recebeu inúmeras referências elogiosas, demonstrando conduta exemplar em todas as fases de sua carreira, como cadete e posteriormente como primeiro-tenente do 13 GAC. Destacou-se pela iniciativa, disciplina e dedicação extrema, sacrificando até mesmo seu lazer e convívio familiar em prol do cumprimento das missões. Sua evolução profissional foi marcada pelo compromisso com a excelência, sendo promovido a capitão com reconhecimento de sua capacidade de trabalho, liderança e organização, sempre mantendo elevados padrões de disciplina e espírito de corpo. Além disso, sua atuação como capitão da 2ª Bateria Antiaérea em Santana do Livramento evidenciou sua inteligência estratégica e habilidade na tomada de decisões complexas, contribuindo significativamente para o sucesso das operações. De volta ao 13 GAC, seu desempenho na gestão de recursos e controle patrimonial reafirmou seu comprometimento e disciplina, assegurando a eficiência administrativa da unidade. Diante desse histórico irretocável, não há elementos que justifiquem a aplicação pelo posto patente, pois sua conduta, ao longo dos anos, sempre esteve alinhada aos mais altos padrões exigidos pelas Forças Armadas. O militar já sofreu a devida reprimenda penal e não restou demonstrar que sua conduta afetou irremediavelmente a hierarquia civil militar. Sendo certo, não gerou danos pecuniários à administração militar. Ademais, anusar o documento que atesta sua dedicação à instituição sem registros de outras infrações disciplinares.
É certo que a proporcionalidade deve guiar a aplicação de sanções, originalmente desenvolvido no direito administrativo, especialmente nas atividades policiais, configura-se em um pilar fundamental para a limitação do poder estatal, especialmente no âmbito do direito sancionador. Necessito de lei Cunha Júnior para que o princípio da proporcionalidade, abre aspas, reticência, consubstancia em essência uma pauta de natureza axiológica que emana diretamente das ideias de justiça, equidade, bom senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso, direito justo e valores afins. Precede e condiciona a positivação jurídica, inclusive a de nível constitucional, e ainda, quanto ao princípio geral do direito, serve de regra de interpretação para todo o ordenamento jurídico. Curso de Direito Constitucional, segunda edição, Salvador, 2008, página 221. O princípio consagrado na doutrina de jurisprudência estabelece que toda penalidade deve ser adequada, necessária e proporcional ao fato concreto, como diz Robert Alexei, Teoria dos Direitos Fundamentais, em 2016. A meu ver, a perda do posto de patente do representado revela-se medida desproporcional diante da totalidade de sua trajetória nas Forças Armadas. Ao longo de mais de 30 anos de serviço militar, o oficial sempre demonstrou conduta irrepreensível, recebendo diversas condecorações e referências religiosas. Não há nos autos registro de outras infrações disciplinares que comprometam sua honra ou o decoro militar, o que evidencia que a conduta a conduta pela qual foi condenado trata-se de um episódio isolado, sem reiteração definitiva. Ademais, a conduta represada, embora grave, foi realizada em contexto de doença grave, no intuito de obter uma nova reavaliação médica, e se deu em um episódio isolado de uma carreira marcada por dedicação e comportamento exemplar. A aplicação de uma sanção tão gravosa como a perda do posto de patente, em tais circunstâncias, somada à pena privativa de liberdade, a qual foi imposta sem o benefício do sursi, revela-se desproporcional e desumana, circunstância que reforça a inadequação da sanção extrema ora pleiteada. Soma-se a isso que a falsificação de documentos ocorreu há 10 anos e envolvia pura e simplesmente o estado de saúde gravemente debilitado do representado, que, inclusive, já se encontra reformado. O princípio da proporcionalidade exige que as sanções sejam compatíveis com a gravidade concreta do fato e com as consequências para o condenado, evitando excessos punitivos desnecessários. Como já assentado pela jurisprudência e pela doutrina constitucional, a dignidade da pessoa humana deve ser um norte na aplicação das penalidades, como bem assentado na jurisprudência. Leio aqui uma jurisprudência daqui do DF. Representação de dignidade para o oficialado, prática de peculato, proporcionalidade de manifestação do Conselho de Justificação, constitucionalidade da manifestação da Procuradoria de Justiça como custos leves após a defesa, proporcionalidade da análise dos efeitos da condenação, representação não provida. De acordo com a Constituição Federal e com a Lei 7.479, de 86, que rege os militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, o órgão competente para decidir sobre a perda de patente em razão de crime e a que já foi combinada pena restritiva de liberdade de mais de 2 anos é o Tribunal de Justiça, não sendo imprescindível manifestação anterior do Conselho de Justificação. Representação para a declaração de dignidade para a oficialidade foi proposta pelo governador do Distrito Federal, sendo que a Procuradoria de Justiça apenas se manifestou como custo-leis, fiscal da ordem jurídica, sem atuação parcial, não havendo falar em violação ao contraditório pela ausência de oitiva do representado após manifestação do órgão. A perda de função pública em decorrência da prática de crime deve ser fundamentada e proporcional à gravidade da conduta do fato, analisada conjuntamente com a conduta profissional e pessoal do representado.
No caso, verifique que os fatos datam da década de 90, quando os meios de controle eram muito diversos dos atuais e menos conhecidos. E o fato em questão é o único que macula a trajetória do representado, que, após 26 anos de serviço militar, ainda desempenhou cargos públicos. A perda de função não é nem adequada, nem necessária à boa imagem da administração pública. Representação não provida. O Acordo 143, 7296, na representação 072-1269-53-2021, relator Gilberto Pereira de Oliveira, Câmara Criminal, julgado em 18/7/22, Diário de Justiça, 22/7/2022. No caso, a pena de reclusão já aplicada ao representado cumpre o papel repressivo e preventivo, sendo a perda do posto de patente um acréscimo desnecessário, especialmente considerando que o representado já foi reformado por incapacidade definitiva e não mais integra as fileiras do Exército. A aplicação de tal medida configuraria excesso punitivo, violando os princípios da proporcionalidade e da dignidade humana. A dignidade da pessoa humana deve ser resguardada, conforme preceitua o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. A imposição da perda do posto e da patente, além de desproporcional, agravará indevidamente a situação do representado, do seu dependente, os quais dependem de seus proventos de reforma para a própria subsistência. A Justiça cumpriu seu papel com a condenação, onde a resposta estatal pelo erro do militar deve se esgotar. Por fim, cumpre destacar, e isso eu já acabei de falar um pouco antes, que, por ocasião do julgamento da apelação, não integria a corrente majestade deste egrégio tribunal, uma vez que não condenava o oficial representado a pena superior a 2 anos. Ao revés, conhecia e dava provimento parcial ao apelo para, reformando a sentença de primeiro grau, condenar o então major do Exército de Medeiros Garcia, mediante desclassificação, a pena de 2 anos de reclusão. E aqui, senhora presidente, eu condenava no artigo 315, que se tivéssemos que condenar, deveríamos condenar, porque é o uso do documento falso, diferentemente do 311, que é a falsificação, que o laudo não afirmou que foi ele. Mediante desclassificação, a pena de 2 anos de reclusão, como em custo 315, combinado com 311. Concedendo ainda o benefício do SUSI pelo prazo de 2 anos, circunstância que, por si só, afastaria a competência da Procuradoria para a propositura da presente representação. Por essa razão, senhora presidente, senhores ministros, senhora vice-procuradora-geral, não vislumbra a possibilidade de ferimento da presente representação, considerando que, pelo meu voto, sequer a pena aplicada para a reprovação e a prevenção do crime seria suficiente para realizar o ajustamento da representação para a declaração de dignidade e de oficialato na forma exigida pelo 115. E aqui eu lembro uma representação que relatou o ministro Nazaré, onde nós decidimos por modificar, e acho que foi a unanimidade, que eu votei no mesmo sentido, nós decidimos reformar na forma do regime, dessa forma, como representação, mesmo ele já tendo sido reformado por idade ou licença saúde. Acho que era licença saúde, né? Mudamos os termos da reforma. Na época, a reforma dele já era por saúde. Acho que era saúde. Nós reformamos, senhora presidente. Naquela oportunidade, reformamos, naquele caso, para ser como pena, como em razão da representação. Deferimos a representação e transformamos aquela reforma por saúde em reforma na forma da Constituição. E foi isso que fizemos. O meu voto, senhora presidente, estava no sentido de indeferir a representação.
eu acho desproporcional essa declaração do Pedro e posto paciente. E o meu voto estava no sentido absoluto de representação. Mas agora, me lembrando deste caso, me lembrei agora, quando aqui estava discutindo, lembrando, eu reformulo o meu voto, defiro a representação para tão somente modificar a reforma dele de saúde para, na forma do artigo 16 da lei 5.806, que é o que nós podemos fazer aqui. Então, eu defiro, mas não para declarar a perda do posto patente, mas para reformar e transformando, fazendo como Vossa Excelência fez naquela oportunidade. Mudamos os termos A reforma. da reforma para bem disciplina, de Sim. saúde para bem disciplina. Sim, na forma, no caso aqui, em razão desses fatos. Então, eu não entendo que seja... acabei de reformular o voto, eu posso até ler o outro que estava, era no outro sentido, era no sentido de indeferir, entender que ele devia continuar, mas, lembrando desse julgamento, na época, até conversamos, na época, ministro Nazaré, conversamos sobre isso, eu lembrei-me agora e modifico o meu voto agora, no sentido de deferir a reforma, deferir a implementação, mas tão somente para reformá-lo e mudando a reforma atual de saúde para reforma na forma da lei processual. E assim como voto, senhora presidente. Muito obrigada, ministro. Continue em discussão, então, com a palavra, ministro Farias. Presidente, como relator, presidente. Desculpe, ministro Vidigal, como relator. Muito obrigado, presidente. Presidente, eu queria pedir todas as vênias e, com todo respeito, eu entendo que essa corte não tem agido com perseguição e nem age com perseguição com quem quer que seja. Ela, quando aplica uma pena, ela aplica dentro de uma consciência de dever, de cumprir um dever. Ela pode ser mínima, pode ser máxima, pode ser média. E não se objetiva aqui uma aplicação de pena para alcançar algo que sequer depende do tribunal. Porque se o procurador-geral não interpõe ou não apresenta a representação, não existirá representação. Então, eu repudio, me perdoe o termo, porque me senti extremamente ofendido com a declaração de que nós aplicamos uma pena de 2 anos e 6 meses para poder promover uma representação de indignidade. Essa é uma afirmação extremamente grave, ministro Coelho, com todo o perdão da palavra, porque eu não agi assim, e ainda mais, eu fui o relator da apelação. E nós entendemos aqui que a aplicação era do 311, mantendo a sentença do Conselho Especial de Justiça, que deu 2 anos e 6 meses, que poderia dar de 2 a 6 anos, deu 2 anos e 6 meses. Então, é muito forte falar que a gente aplica uma pena buscando uma razão futura. É extremamente desonesto com todos nós quando fala isso. Entendeu? Eu falo o que eu quero. Vossa Excelência fala o que quer e eu falo o que eu quero. Vossa Excelência tinha que ter respeito com a corte, porque Vossa Excelência faltou com respeito com a corte, quando fala que essa corte dá a pena a mais para poder buscar outra situação. Devia ter, Vossa Excelência devia ter... Por favor. Vou suspender. Vou suspender a sessão. Para que os ânimos se acalmem. Acalmou, presidente. Eu já estou calmo, presidente.
Está com a Obrigado, palavra. presidente. Bom, o que eu, voltando a dizer, que ele poderia ter sido condenado até 6 anos e foi condenado a 2 anos e 6 meses por entender que essa era a pena justa. Esse foi o Conselho Especial de Justiça e nós mantivemos essa pena aqui. E, ministro Joseli, nós estamos julgando a falsificação, o ato que ele praticou. Eu sei que pode ser, eu não gosto, esse tipo de processo me deixa extremamente triste, porque a gente está mexendo com vidas, e numa situação muito difícil. Mas o que ele praticou leva a uma declaração de indignidade. É só isso, presidente. Obrigado. Passo a palavra ao ministro Farias, assumindo a presidência, por necessidade da presidência se afastar para uma palestra. Ministro Farias. Muito obrigado e cumprimento a Vossa Excelência por ter retornado a essa cadeira. Eu gostaria inicialmente, senhor decano, de trazer a reflexão o que significa esse Tribunal de Honra no seu julgamento. Ministro Farias, vou pedir para servir ao ministro Vidigal e trazer também para mim uma xícara de chá de camomila. Quem sabe se não ajuda nisso. Desculpe, ministro Farias. Aliás, a colocação de Vossa Excelência foi pertinente. Isso. Baixamos aí a fervura. Muito bem. Mas eu gostaria de lembrar a todos, que sabemos bem disso, esse Tribunal de Honra, quando julga uma representação de incompatibilidade e indignidade, são dois termos, incompatibilidade e indignidade, diferentes. São diferentes. Quando julgamos, poderemos condenar ou reformar. Quando é incompatibilidade, é quando há um crime que desgasta o oficial perante a sua condição de hierarquia, mas não ofende a dignidade, a honra do oficial. Isso é incompatibilidade. Um exemplo típico foi um julgamento que nós tivemos aqui, de um oficial da Marinha que brigou numa boate, foi ofendido, tirou a arma, matou 2, e foi condenado a 10 anos, e nós julgamos incompatível ele continuar na situação de oficial perante a tropa pelo desgaste sofrido e a condenação sofrida. Agora, quando julgamos pela indignidade, não. A indignidade é honra, é ética. Então, nós podemos, sim, normalmente, na incompatibilidade, reformá-lo, porque não feriu a dignidade de oficial, não feriu a honra como oficial. É bem diferente essa representação e o julgamento que nós fazemos. Neste caso, eu conduzo o meu pensamento, meu juízo, que é indignidade, não é incompatibilidade. Ele desonrou realmente a condição de oficial. E me permite fazer uma complementação sobre isso, sobre honra, sobre oficialato. Hoje, pela manhã, eu tive a grata satisfação de presidir no Quartel-General do Exército a comemoração dos 79 anos do Comando Logístico, organização militar de grande relevância para o Exército Brasileiro, a qual tive a oportunidade de comandar por 4 anos. A formatura alusiva ao colóquio, ao aniversário do colóquio, foi impecável, como devem ser as coisas dos soldados. Marcialidade, entusiasmo, referência aos valores da instituição, valorização das pessoas na condução de suas missões e exaltação aos militares, heróis nacionais que marcaram a história do Brasil e deixaram exemplos de coragem, desprendimento, honra e condutas meritórias. Entre os eventos, eu destaco a execução do compromisso ao primeiro posto, realizado por 9 oficiais perante a tropa
e perante o pavilhão nacional, o qual cabe apenas para nós sabermos o compromisso, recordar. Esse ato é feito por todo oficial militar nomeado ao primeiro posto, que é conclamado a prestar voluntariamente. Se não quiser prestar o compromisso, vai embora. Mas tem que ser voluntário, tá? O compromisso de oficial. Ato que simboliza a ascensão do militar ao oficialato e materializa a renovação dos votos de honra e cumprimentos dos deveres e dedicação à pátria. Lembrando, e para quem não conhece, ou não teve oportunidade, quais são os termos desse compromisso que nós, que estamos aqui fardados, fizemos e prestamos, e ao longo da carreira juramos e cumprimos. Abro aspas. Perante a bandeira do Brasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres de oficial do Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira e dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria. O compromisso é um juramento de honra que me parece, nessa ocorrência, senhor relator, foi esquecido pelo oficial infrator. Era essa a minha participação, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Faria. Passo a palavra ao ministro Amaral. Não vou delongar a discussão, não é só para ressaltar aqui que tem recentemente, acho que foi no final do ano passado, até para, acho que diminuiria aí os ânimos, né? Eu propus que os conselhos, essas representações aí, que quando viessem, elas fossem ou sorteadas novamente, ou não fossem instruídas por prevenção para aqueles que julgam a apelação, embargos e tudo, porque não há, no meu entendimento, como é um ato administrativo independente da condenação e das apelações aqui, eu acho que... Poxa, me cortaram. Estão discordando de mim. Então, assim, eu só represento aqui, não para julgar agora, obviamente, porque era uma questão administrativa que eu coloquei na sessão administrativa, assim, de que fosse uma turma fora, porque já que é um processo administrativo independente e que daria ao representado, né, uma oportunidade de que o seu processo como um todo fosse revisto de uma forma sem nenhum assodamento, sem nenhum tipo de ligação espiritual com o que foi discutido antes, sem nenhum tipo de ilação com relação ao caso concreto. Só é porque eu fui designado por prevenção, né? Eu fui prevento em um processo e eu falei, puxa vida, nem era bom que fosse eu julgando, porque como eu julguei apelação, julguei embargos, julguei tudo, eu estou meio que consolidado já a respeito daquilo que encarei, né? E, de certa forma, isso influencia a análise do Conselho. Foi isso que eu propus aquele dia, enfim, não houve eco, mas eu acho que nós estamos diante de um caso concreto que é para reflexão no plenário. Porque, com relação a esse caso específico, eu já tenho o meu posicionamento, me alinho muito com o que o general ministro Farias colocou a respeito de desonra, né? Aí foi meu entendimento, e com a turma, eu estou alinhado com a turma, porque, assim, sem divergir em si do conceito do ministro Coelho, que a gente recentemente fez por unanimidade no processo, mas eu acho que era uma coisa... Ali, sim, era só uma pena de 2 anos e pouco. Aqui é uma pena de 2 anos e pouco, mas em cima de um fato que se fosse de 6 meses, para mim também seria desonroso. Um oficial não pode agir dessa forma que esse oficial agiu, não há nada que justifique isso, a não ser que fosse uma coisa para salvar a vida de alguém ou a sua própria, enfim. Só isso, tá? Só isso, meu colocar. Pois não, claro. É que, no final das contas, o que ele fez foi... Eu aceito. Foi na tentativa de levar a reforma, que no final foi concedida, porque as reformas, como disse o ministro presidente, quando estava aqui na bancada, na intervenção dele, ele fez várias, e todas as vezes foram dadas com restrições por 180 dias e outros todas, nenhuma daquelas que ele foi submetido foi negada. Todas foram deferidas, mas não
reformando, mas dando por 180 dias, por prazos com restrições. Entendi, e mas depois ele conseguiu, na justiça... No caso concreto, na justiça, é que no caso concreto, pela tal da desonra, ele ludibriou o soldado, na justiça, ele conseguiu a reforma. Então, eu entendi que alguma proporcionalidade deve ser examinada neste aspecto. Eu estava levando o princípio da proporcionalidade até ao mais que era indeferir. Mas eu vi. Chegando aqui... Eu vi o voto do senhor e concordo, assim, eu até aderi naquela ocasião na mudança da letra. Só que hoje, assim, ele ludibriou o soldado. Assim, então, é gravíssimo, né? Assim, é uma coisa que para nós, para mim, militar é gravíssimo, né? É como o ministro também até colocou aqui no paralelo, né? Assim, de que isso acontece demais nas forças. O pessoal dando golpe para reforma, né? Até aí faz parte da malandragem, né? Mas nesse caso... do Rio Grande do Sul, que aquilo eram golpes. Nesse caso, eu acho que foi um desespero, apressar, tentar usar, já que não estava sendo sempre 80 dias. Eu acho que errou. Não tem dúvida. Não discuto, não tenho dúvida também. Mas eu acho desproporcional a Pedro para ter reforma. Não, eu respeito. É só que, para mim, né, no caso específico, assim, como tem um problema do soldado, enfim, eu vejo gravíssimo. Para mim, muito obrigado, viu, ministro? É só para reflexão a respeito da prevenção aí, quando a gente coloca o conselho, tá bom? Então, a prevenção é prevista no artigo 41, eu concordo com... Eu sei, eu pedi para mudar, na época mas eu concordo com o ministro Amaral e proponho ao ministro presidente... Estamos reformulando as comissões... eu acredito que o ministro Amaral tem toda a razão e seria interessante, até para a defesa, que seria uma oportunidade para outro opinar. Então, o ministro Vidigal anotou e... Ministro Amaral, o ministro Vidigal anotou e a comissão de regimento vai estudar o assunto. Obrigado. Tá bom. Obrigado. Muito obrigado. Com a palavra o ministro Ami. Muito obrigado, senhor presidente, colegas da nossa corte. Com todas as vênias, porque tudo que eu vou falar aqui, alguém vai ser contrariado e alguém vai ser favorecido. Então, por favor. Não, me perdoe. Uma parte, ministro Ami. Nervoso, não. Ministro Ami, esse debate faz parte, eu acho que ele é importantíssimo, inclusive, para a solução da questão. Agora, algumas colocações têm que ser pensadas. Eu fiquei, e me perdoe, ministro Coelho, se eu agi com alguma exaltação, mas eu me senti extremamente ofendido quando foi falada a palavra de Vossa Excelência que nós demos uma pena um pouquinho maior para que acontecesse alguma coisa. Não, eu dou a pena de acordo com a consciência. E eu tenho certeza que assim age todos os ministros, inclusive o ministro Coelho. Claro. Ele não age diferente. Não age diferente. Nenhum ministro... Então, essa ilação é que me deixou um tanto intranquilo. Talvez eu tenha me exasperado nas minhas palavras, e aí, ministro Coelho, sabe que eu tenho uma admiração muito grande por Vossa Excelência, não é isso, mas eu não poderia deixar de passar uma afirmação dessa que atinge todo o plenário. E é grave. Claro, ministro, eu agradeço. Mas o diálogo e a discussão faz parte e ela é importantíssima para o processo. E a ideia aqui é só... Obrigado, ministro Vidigal. Ministro Ami. A ideia aqui é só contribuir realmente para esse debate e trazer, porque a gravidade desse julgamento, desse feito agora, é muito séria, não é? Então, eu me aprofundei bastante, fui buscar dados sobre esse caso aqui. Então, o que eu vou dizer é, em primeiro lugar, concordo, não estamos aqui julgando a falsificação de documentos, os 2 anos e 6 meses que esse oficial já foi condenado, isso já passou. Do que se trata aqui, como foi bem dito pelo ministro Aquino e ministro Farias, nós estamos agora como um tribunal de honra, onde temos que ver se o proceder deste oficial tem aderência aos preceitos legais, éticos e morais que regem a conduta dos homens e mulheres das armas. É disso que se trata. Neste caso, algumas informações, inclusive, ministro Roseli, se me permite, eu me aprofundei na questão cronológica daquilo que o senhor perguntou há pouco. Então, esse oficial, ele falsificou o documento, aí foi a nova inspeção de saúde
E, em relação a essa inspeção de saúde, depois para frente, teve o caso da Justiça, em que ele foi realmente reformado, e a falsificação do documento foi descoberta depois disso. Então, isso aconteceu todo o processo depois que foi descoberta a falsificação do documento, e aí se deu início à ação, que hoje nós estamos aqui, inclusive, tratando da indignidade. Nos autos do processo, está claro lá na folha 2 do parágrafo G8 da solução de inquérito policial militar originário desse feito, que o objetivo do oficial era pleitear a reforma por motivo de saúde. Esse era o objetivo declarado dele e, portanto, a insurgência contra o resultado da inspeção de saúde, que o deu apto com restrições por 180 dias, se eu não me engano. Não é? Eu concordo, doutor Lino, advogado, que disse, essa representação, nós temos que observar, é um veredito definitivo para a vida do camarada. Então, é importante observar a questão do procedimento dele como um todo e, como eu disse, a aderência aos preceitos legais, éticos e morais que regem a vida do soldado. Falou-se dos elogios, de uma carreira ilibada, mas tem dois fatos aqui que eu preciso trazer à corte, também a título de conhecimento disso tudo, que eu não vi nós mencionarmos aqui. Esse oficial, ele respondeu a uma ação penal militar por estelionato e foi absolvido. Mas na esfera administrativa ressarciu o dano ao erário. Esse oficial responde a uma outra ação penal militar que se encontra neste tribunal. Os embargos infringentes foram negados e está na fase, enfim, aí de finalizar os votos. Hoje ele está condenado a 2 anos e 6 meses nessa ação penal, pelo artigo 155 e 160. Eu tenho aqui, como eu tenho incitação a motim, tenho aqui os dados aqui, que é o desrespeito a superior e incitamento contra o comandante dele no 13 GAC. Quando ele foi reformado, ele já estava na 6ª Brigada em Santa Maria. O 13 GAC, para quem não sabe, é em Cachoeira do Sul, lá no sul. Esses dois fatos também são importantes, ao meu juízo, para aquilatar o grau de aderência do procedimento desse oficial aos preceitos legais, éticos e morais que regem a conduta dos homens e mulheres em armas. É isso, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Ami. E eu passo a palavra ao ministro Carvalho. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de iniciar cumprimentando o general Farias pelas suas palavras quando tratou do compromisso ao primeiro posto, porque durante a minha vida militar eu tive uma situação em que um oficial, não era oficial, né, promovido ao primeiro posto, ele se recusou a prestar o compromisso. E ele foi, vamos dizer assim, foi embora, porque, como frisou muito bem o ministro Farias, é voluntário, mas o fato de não prestar não permite mais que aquele militar permaneça nas fileiras da força, como oficial. Ele não quer ser oficial, ele vai embora. E, como disse o ministro a mim, é bastante difícil a gente tratar de uma situação de representação, porque é a vida de um ser humano que está, vamos dizer assim, em jogo, sendo bastante radical. E a gente tem que levar todos os detalhes em consideração e fica difícil, às vezes, a gente, vamos dizer assim, nos restringirmos ao fato em si, sabedores de outros detalhes que cercam a vida profissional daquele militar. Eu fui o relator desta ação penal militar de incitamento, que o militar em tela aqui, ele foi, vamos dizer assim, condenado aqui nesta corte e está tramitando ainda, não transitou em julgado. E ali há detalhes que vêm nos autos com os quais nós trabalhamos e que é muito difícil para um magistrado
vamos dizer assim, vou me abstrair disso e tratar somente da situação de falsificação. Eu confesso a Vossas Excelências que, para mim, é muito difícil, bastante difícil. E também, o caso do estelionato, eu não estava nesta corte, porque ele é bastante antigo, então eu não conheço. 07/57/2015. Então, o que eu gostaria de colocar a Vossas Excelências é que há esse fato, que, na minha visão, é grave, porque eu sempre, como trabalhei na área de pessoal, às vezes eu notava que militares, vamos dizer assim, na ansiedade de chegar ou de alcançar aquilo que desejavam, muitas vezes cometiam falhas, acreditando que a força ou é muito cruel, ou ela não é imparcial, ou ela não vai atender aos seus anseios. Então, ele busca atalhos não muito louváveis, não muito legais para atingir aquilo. Por quê? Porque nós temos centenas de casos de militares que buscam, vamos dizer assim, a sua reforma por motivo de saúde, e grande parte dessas vamos dizer assim, desses intentos é correto, mas também há aqueles não tão corretos. E a força, ela tem todo um mecanismo. Tem juntas de inspeção de saúde, tem juntas em grau de recurso, tudo aquilo que o militar tem à sua disposição para alcançar. E, às vezes, ele não vê o seu intento satisfeito, ele busca, e vamos dizer assim, preceito constitucional, ele busca o Poder Judiciário. E, por meio do Poder Judiciário, às vezes ele consegue aquilo que ele estava desejando. Mas isto aí, a meu ver, não apaga alguns atos falhos cometidos por aquele interessado durante todo esse percurso. A saúde é importante? Claro que é importante. Há pouco passei por uma situação que a gente tem que pensar e ver que é o que nós temos mais importante, é o direito fundamental, o primeiro direito que todo ser humano tem, é o direito à vida. Mas nós também temos todo um estamento militar, todo aquilo que a gente aprende desde que ingressamos na carreira das armas. Então, eu confesso a Vossas Excelências que eu tenho grande dificuldade em me abstrair de certos detalhes, certos acontecimentos que cercam a vida deste militar e julgar somente naquilo que me está sendo colocado nesse momento. E que eu não sei nem se é correto, juridicamente se falando, se eu posso realmente, não, eu tenho que me abstrair e só focar nisso aqui. Mas eu confesso a Vossa Excelência que eu tenho uma dificuldade muito grande para isso. Eu não consigo, é quase que humanamente impossível. Era isso que eu gostaria de colocar aos senhores, e para que os senhores entendam que, para mim, é uma situação bastante delicada, porque eu me debrucei na estação penal militar durante meses tratando desse assunto e a gente acaba tendo uma convicção sobre, vamos dizer, a pessoa que está envolvida. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpe tomar o tempo de Vossas Excelências até com detalhes pessoais de convicção. Muito obrigado, ministro Carvalho. Com a palavra o ministro Farias. Muito obrigado por ter me permitido retornar. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria caracterizar aqui exatamente esse termo reforma, complementando as palavras do ministro Carvalho. O termo é reforma, mas são três reformas diferentes. A reforma por saúde, a reforma por idade. A reforma por saúde pode ser administrativa, ela pode ser decretada pela Justiça Comum, colocada agora pelo Carvalho. A de idade é por lei. Tá? Nós temos que nos aposentar, passamos a reserva, quando completamos uma idade que não poderemos mais ser convocados, passamos a estar, então, reformados. Agora, existe uma terceira reforma, que é a reforma jurídica, indevidamente chamada de reforma. Seria muito mais fácil para nós discutirmos aqui, juridicamente, se nós tivéssemos, por exemplo, ao invés de reforma jurídica, afastamento do serviço ativo. Seria mais fácil nós entendermos o que vem a ser, o que eu falei há pouco, da indignidade do oficialato,
que é diferente também do outro termo, que é a incompatibilidade. Essa reforma jurídica é própria da incompatibilidade, não é da indignidade. Então, há diferenças nesse tratamento. Infelizmente, elas recebem o mesmo título, mas não são a mesma coisa. Então, reforma jurídica é especialmente por incompatibilidade. É quando não houve uma indignidade militar, a falta da ética militar. Esse sim será indigno ou não. Quando é um crime que pode afetar a hierarquia, a posição dele dentro do quartel, é incompatibilidade. Mas é outro tipo de reforma, não é a reforma que o juiz deu e nós vamos... Não é, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse é o entendimento que nós temos que ter. Nós julgamos aqui há pouco também um padre, um capelão, o capitão, doente, estava inclusive em tratamento de câncer. Eu acredito que vai até voltar aí alguma coisa contra ele, novamente, a pedido dele, deve acontecer, eu já li alguma coisa sobre isso. Exatamente. Embora nós tenhamos, claro, como ser humano, nós tivéssemos o nosso envolvimento emocional, mas o que ele fez foi indigno. Recebia o dinheiro da colheita e pagava com esse dinheiro, pagava a vida do companheiro que ele tinha e gastava. Claro que isso aí é uma indignidade, não é uma incompatibilidade. Então, é interessante que a gente tenha o conhecimento para que a gente possa, talvez, conforme o Carvalho colocou, o ministro Carvalho colocou, ter mais tranquilidade, não ficarmos com a mente tão turbulenta na hora de nós julgarmos, né? Julgarmos sem essa pressão, até emocional, que muitas vezes nos causa, né? O cara vai sofrer, o cara vai como é que ele vai sobreviver e tal. Pensasse antes de fazer. Não fizesse aquilo que é indigno. É simples. Então, é uma colaboração, senhor presidente, que eu trago aqui para nós materializarmos especialmente essas expressões. Obrigado, ministro Carvalho. Volto a palavra ao ministro Coelho. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Ministro Carvalho, cada caso é um caso e devemos nos ater ao caso. Essa é a realidade. É difícil, concordo com Vossa Excelência, e aqui me lembra não o caso, mas aqueles filmes americanos que tem o júri, alguém faz alguma afirmação, aí é contestado pela outra parte, seja pelo Ministério Público, seja pelo advogado, aí o juiz vira-se para os jurados. Não levem em conta isso. Como se eles conseguissem tirar aquilo da cabeça dele, da mente na hora. Mas essa é a realidade. Realmente não dá, não podemos, não vemos. No julgamento desse caso aí, parece-me que o caso é levantado, ele perguntava ao pessoal se eles tinham alguma coisa contra o comandante da unidade. É esse o caso, não é isso? Perfeito, eu lembro bem do caso. Exatamente. Então, vindo outro caso, vamos dizer que nós decidíssemos esse pela reforma desse caso aqui. Vindo outro caso, aí poderia decidir, vamos dizer, pudéssemos decidir pela perda do posto de patente, e estava já resolvido. Então, mas naquele caso, naquela situação, e não esse aqui. Porque senão nós não conseguiríamos separar as coisas e estar pegando o passado e já pensando em futuro ao tomarmos uma decisão. Não dá. Temos que separar as coisas e tomarmos a decisão. Poderia ser melhor se pudéssemos abranger todos os dados, mas não é, porque senão assim nós estaremos respeitando o devido processo legal, ampla defesa, contraditório, e circunscrever a nossa atuação aos fatos do processo. Tá? Então, essa é a realidade. Concordo com Vossa Excelência, absolutamente difícil a gente fazer, mas não podemos não tirar da cabeça, mas jamais colocar, na hora de votar,
ou na hora de fazer o acordo, que há que se lembrar também disso. Então, estaríamos misturando as coisas. Então, é isso. Eu, senhor presidente, senhores ministros, senhora vice-procuradora-geral, eu reformulei o meu voto e, no caso, acho que é desprofissional a perda de postação, mas entendo que ele deve ser reformulado seguindo o que foi iniciado pelo ministro Nazaré em outro processo. Tá? Pois não, excelência. Respeitosamente, ministro Coelho, eu concordo perfeitamente em termos técnicos com Vossa Excelência, na mudança que é possível mudar os termos de reforma, tá? Como nós já fizemos em outras vezes. Mas nesse caso específico, pelo que foi cometido pelo oficial superior, eu não vejo nenhuma possibilidade de fazê-lo. Respeito a posição de Vossa Excelência, compreendo exatamente o que Vossa Excelência está dizendo, mas nesse caso específico eu não vejo realmente essa possibilidade. Muito obrigado, ministro Coelho. Muito obrigado, ministro Nazaré. Nós vamos tomar os votos separados, como vota o ministro Péricles. Obrigado, senhor vice-presidente. Cumprimento Vossa Excelência por assumir, eventualmente, a presidência. Ouvi atentamente o debate, mas eu estou há 45 anos na Justiça Militar. E um dos meus maiores esforços é compreender as idiosincrasias, o pensamento, o modo, a vivência, da vida militar. Nós, civis, embora tenha passado um curto período, nós vivemos, digamos, num mundo diferente. Já em 1922, na discussão no Congresso de uma legislação específica para a perda do posto, o deputado Prudente de Moraes Neto, deputado paulista, escreveu no seu relatório que a questão de honra dos militares deveria ser decidida pelos tribunais militares. Isso já vinha desde a Constituição Imperial de 1824. Eu ouvi atentamente, peço vênias ao eminente ministro decano, mas eu vou acompanhar o ministro relator, acompanhar a turma. Obrigado. Muito obrigado. Como vota o ministro Amin. Muito obrigado, senhor presidente, senhora vice-procuradora. Eu, após todas as discussões e com todas as vênias, a quem possa pensar diferente, a minha convicção está em votar com o relator. Muito obrigado. Como vota o ministro Carvalho. Muito obrigado, senhor presidente. Voto com a turma, senhor presidente. Obrigado. Como vota o ministro Viveiros. Obrigado, senhor presidente. Voto com a turma. Obrigado. O ministro Barroso não está. Como voto o ministro Amaral. E nem eu voto com a turma, senhor presidente. Com a turma. Obrigado, ministro Nazaré. Obrigado, senhor presidente. Pedindo todas as vênias ao eminente ministro Coelho, eu acompanho a turma. Muito obrigado. Ministro Vidigal. Puntel. Não, ministro Vidigal. Turma, é turma. Com a turma. Ministro Puntel. Muito obrigado, senhor presidente. Não há dúvida, eu tenho certeza, que esse oficial não tem uma carreira ilibada. De forma que, pedindo vênias a quem tem opinião diferente, eu voto com a turma. Obrigado, ministro Aquino. Só revisor. É o revisor. Ministro Farias. Pode mudar. Ministro Farias. Acompanho a turma com a devida vênia ao nosso ministro, que tão veementemente defende os pontos de vista e, infelizmente, está se afastando em breve da gente. Acompanho a turma. Muito obrigado. Como volta o ministro Coelho. Senhor presidente, como já anunciado, e a divergência, eu modifico a reforma dele para ter a reforma disciplinar em razão dos fatos acontecidos. Acho que o outro é desproporcional à perda do posto de patente. Por outros fatos, pode até ser. Talvez, se fossem outros fatos,
eu não estivesse aqui defendendo isso. Mas a pena também está no limite. Então, vou usar a palavra limite para alguém ficar ofendido. Está no limite daquela quase grisona, né? Mas é isso. Muito obrigado. Então, por maioria, o voto da turma para conhecer e de acolher a presente representação, né? Então, assim, nós encerramos a sessão do dia de hoje. Realmente, nós temos que discutir esse assunto de como a gente vai votar como Tribunal de Honra em duas situações. Quando é um conselho de justificação, imagino que a gente analisa toda a vida pregressa. Quando é realmente a representação, aí nós vamos analisar se aquele crime realmente é um crime. Eu imagino que é mais ou menos isso, né? Mas isso aí merece até um aprofundamento dessas discussões. Mas eu agradeço, então, e assim encerramos a nossa sessão de julgamento.